Quantas vezes você já se encontrou absorto em recordações sobre atitudes alheias, involuntariamente dedicando horas de seu dia preso nessas reflexões? Situações que causaram feridas, provocaram sofrimento e que, mesmo após considerável tempo, aparentam ainda exercer domínio sobre seus pensamentos e sentimentos. Todos nós experimentamos isso eventualmente, quando alguém nos magoa através de palavras, comportamentos ou indiferença. A sensação dolorosa parece permanecer enraizada em nossa consciência, comprometendo nossa tranquilidade interior e nossa habilidade de avançar na vida. Mas eis o verdadeiro dilema: o autêntico sofrimento não provém do ato alheio, mas sim do período que escolhemos sustentar esse fardo. Ainda que seja desafiador, você possui uma capacidade extraordinária, o potencial de se desvincular dessa aflição e prosseguir. Acredite, isso não implica esquecer o ocorrido ou aceitar passivamente o que foi feito, mas sim assumir o controle de sua própria trajetória e bem-estar emocional. Nesta apresentação, exploraremos um percurso de desapego emocional, concentrando-nos nas atitudes que você pode adotar para interromper o transporte das cargas do passado e recuperar sua serenidade interna. Aprenderemos como abandonar não representa fragilidade, mas representa vigor. Compreenderemos que, frequentemente, nosso maior equívoco é conceder influência àqueles que nos prejudicaram. Acompanhe-me até a conclusão, pois você descobrirá métodos para se desvincular do rancor e do ressentimento, como retomar o domínio sobre suas emoções e como, ao implementar essas mudanças, fortalecerá sua mentalidade e edificará um futuro significativamente mais leve e promissor. Chegou o momento de assumir as rédeas de sua vida emocional. A narrativa de Marcelo. Antes de avançarmos, desejo compartilhar a experiência de Marcelo, um indivíduo comum com aspirações e um futuro pela frente. Ele constantemente se empenhou em ser uma pessoa íntegra, amigo leal, companheiro devotado e habitualmente priorizava os outros. Durante muitos anos, manteve um relacionamento com Carla que inicialmente aparentava ser ideal, repleto de alegrias, planos e compromissos futuros. Contudo, como frequentemente acontece, a dinâmica começou a se transformar gradualmente. Carla passou a interagir com Marcelo de maneira distinta, suas palavras tornaram-se mais ásperas, seus gestos mais distantes. Ele, determinado a preservar o que restava da relação, encontrava-se progressivamente mais submisso às necessidades dela, negligenciando seus próprios sentimentos. Foi uma batalha silenciosa, onde Marcelo tentava demonstrar incessantemente que merecia ser amado, esforçando-se para evidenciar repetidamente sua presença incondicional para ela. Então, subitamente, Carla o abandonou. Não houve justificativas claras, nem pedidos de perdão. Ela partiu sem aviso prévio, sem demonstrar arrependimento. Marcelo viu-se solitário, emocionalmente devastado e com inúmeras perguntas sem respostas. Entretanto, o aspecto mais desafiador não foi a partida dela, mas sim como ele processou a dor resultante dessa situação. Ele carregou o ressentimento por meses, questionando seus próprios erros, indagando-se sobre sua insuficiência, duvidando de seu próprio valor. Vivia aprisionado nessa narrativa, revivendo cada momento de rejeição e fracasso. A angústia da rejeição o consumia diariamente, como se fosse parte integrante dele. Independentemente de seus esforços para seguir adiante, parecia que sua dor prevalecia. Pensamentos como: e se eu tivesse agido diferentemente? Ou e se ela houvesse reconhecido meu empenho? Ou por que isso precisou acontecer? O atormentavam constantemente. Contudo, em determinado momento, ele alcançou uma constatação:
transformadora, não era mais necessário transportar esse fardo. Compreendeu que continuar revivendo o passado não alteraria a realidade. Quanto mais se apegava ao ressentimento, mais este o distanciava de sua própria felicidade. Assim, tomou uma decisão crucial: desprender-se. Não foi um processo instantâneo, mas ele iniciou um afastamento gradual, concentrando-se em si próprio, redescobrindo suas verdadeiras vontades e necessidades. Marcelo voltou a se conectar com amigos, com interesses negligenciados, com seus objetivos pessoais. Progressivamente, compreendeu que a libertação não estava em reconquistar a pessoa, mas em se desvincular da dor que ela havia provocado. Entendeu que, para avançar, precisava cessar sua autopunição e desapegar-se daquilo que não podia mais modificar. Com o passar do tempo, percebeu que aquela dor e rejeição haviam sido catalisadores para seu desenvolvimento como alguém mais resiliente, mais amadurecido, mais consciente de seu próprio valor. Notou que, ao abandonar a busca pela aprovação de Carla, estava perdoando a si mesmo. Ao se libertar do que o feriu, estava se libertando de suas próprias limitações. Marcelo evoluiu para uma versão mais fortalecida de si mesmo, com pensamentos mais serenos e coração mais desonerado. Ironicamente, foi a partir do momento em que deixou de se importar com a validação de Carla que verdadeiramente começou a se enxergar através da lente da autovalorização. Agora vamos ao conteúdo principal. Libertese e pare de carregar o peso do passado. A dor emocional possui um peso tangível. Você já observou como determinadas recordações o arrastam para trás, fazendo-o reviver sensações negativas e frequentemente impedindo seu progresso? É comparável a carregar uma mochila repleta de pedras. Cada mágoa, cada traição, cada decepção representa uma pedra adicionada. Inicialmente, talvez não pareça tão pesado, mas com o tempo, o fardo torna-se insuportável. E o mais cruel, somente você carrega esse peso. A pessoa que causou sua dor seguiu adiante, vivendo sua vida sem as mesmas aflições que ainda perturbam você. Enquanto permanece aprisionado ao passado, revirando cada minúcia, cultivando mágoas e questionando-se constantemente, o único prejudicado é você mesmo. É complexo aceitar essa realidade, compreendo perfeitamente. Existe um anseio humano, natural por equilíbrio emocional, por desejar que o outro reconheça a mágoa que provocou. Porém, a realidade é que aguardar arrependimento ou pedidos de perdão para prosseguir é similar a esperar que uma tempestade retorne para absorver a água que derramou. O ocorrido já está consumado. O passado não pode ser alterado, mas sua perspectiva sobre ele pode transformar completamente sua existência. Como se desvencilhar desse fardo? Reconheça o impacto sem alimentá-lo. Sim, o sofrimento foi autêntico. Sim, houve injustiça. Sim, você merecia tratamento superior. Contudo, repetir essa narrativa mentalmente apenas mantém a ferida exposta. Cada vez que você revive o acontecido, intensifica o sofrimento. Perceba que sua mente pode funcionar tanto como sua cela, quanto como sua libertação. Aceite que nem todo ciclo necessita de um encerramento ideal. Frequentemente, ficamos presos ao passado porque algo permaneceu incompleto, ansiamos por desculpas, compreensão da outra parte, uma explicação. Mas algumas histórias não possuem um desfecho satisfatório, e isso é aceitável. Seu encerramento não precisa provir da outra pessoa, pode originar-se de você. Substitua a raiva pela neutralidade. Quando você sente raiva, ainda está emocionalmente conectado. Se ainda está envolvido, continua concedendo poder a essa pessoa em sua vida. A verdadeira libertação acontece quando você não sente mais nada, nem ódio, nem amor, nem ressentimento, apenas o reconhecimento de que aquilo foi um fragmento da sua história, mas não determina seu futuro. Canalize sua energia para si mesmo.
toda essa angústia, frustração e obsessão por justiça emocional, utilize isso como combustível para sua evolução. Direcione toda essa energia para seu crescimento, independência e aprimoramento pessoal. Afinal, a melhor resposta para a dor do passado é construir um presente tão robusto que nada disso tenha mais relevância. O passado só exerce poder sobre você se você continuar carregando-o. Então, a questão é, você continuará segurando essa bagagem pesada ou finalmente a abandonará? A força do silêncio e da ausência permita que sintam sua falta. Uma das reações mais típicas quando somos magoados é querer confrontar, cobrar, expressar ao mundo o quanto fomos lesados. Desejamos que quem nos feriu tenha consciência do que fez. Buscamos explicações, queremos ser ouvidos. Entretanto, às vezes o silêncio comunica muito mais que qualquer palavra poderia expressar. O problema de reagir impulsivamente é que isso proporciona à outra pessoa exatamente o que ela deseja, a certeza de que ainda possui influência sobre você. Se alguém o magoou e você reage com fúria, indignação ou tentando provar algo, essa pessoa compreende que ainda mantém o controle. Ela percebe que ainda ocupa seus pensamentos, que ainda influencia suas emoções. Agora, imagine o contrário. Em vez de perseguir, você simplesmente desaparece. Sem discussões, sem mensagens emotivas, sem tentar demonstrar superioridade, apenas distância, silêncio, ausência. O impacto disso é poderoso, porque quando alguém percebe que perdeu o acesso ao seu universo, que não pode mais manipulá-lo emocionalmente, que suas palavras não têm mais efeito, é nesse momento que essa pessoa começa a sentir sua falta. Por que o silêncio é tão eficaz? Porque gera incerteza. Enquanto você está presente, reagindo e demonstrando ser afetado, a outra pessoa tem certeza do que você sente. Mas quando você se afasta, ela começa a questionar. Será que ele me esqueceu? Será que eu não era tão significativo assim? Essas dúvidas corroem. E frequentemente, quem o feriu começa a sentir um desconforto inesperado, um vazio antes preenchido por sua presença. Além disso, o silêncio lhe confere o domínio da situação. Ele demonstra que você não necessita de validação externa, que não está implorando por respostas, mendigando consideração ou tentando provar algo. Você simplesmente existe, seguindo seu caminho. E essa postura manifesta fortaleza, amadurecimento e autossuficiência. Quando alguém o machuca e você reage instantaneamente, essa pessoa pode retratá-lo como o antagonista. Mas quando você se afasta sem alarde, sem fornecer explicações, ela é forçada a lidar com suas ações. O peso da culpa se intensifica porque não existem distrações. Frequentemente, só quando você se retira da vida de alguém é que essa pessoa percebe o quanto você fazia falta. Quando você cessa de responder, de estar sempre disponível, de tentar, é quando o outro percebe o que perdeu. Mas atenção, o silêncio não é uma estratégia manipulativa, mas um ato de autorrespeito. O propósito aqui não é manipular ou causar sofrimento. O silêncio deve ser uma ferramenta para preservar sua paz, para se distanciar de quem não o valoriza e para demonstrar que seu amor próprio supera qualquer relação destrutiva. E se essa pessoa sentir sua falta e retornar, caberá a você decidir se ainda vale a pena, se houve um arrependimento genuíno ou se é apenas o ego dela ferido por sua ausência. Mas se não retornar, então você já venceu. Porque no momento em que aprende a se desapegar de quem não o valoriza, você se liberta verdadeiramente e isso, por si só, já constitui uma conquista. O autêntico poder está em não reagir. Quando alguém o magoa, desrespeita ou ignora, a reação mais comum é querer responder na mesma intensidade, enviar uma mensagem impulsiva, jogar na face tudo o que você fez por essa pessoa, tentar comprovar,
seu valor ou, pior ainda, buscar formas de provocar ciúme ou arrependimento. Pare e reflita: quem realmente detém o controle nessa situação? Quem possui o poder? A verdade é que quando você reage impulsivamente, está transferindo o controle de suas emoções para essa pessoa. Você revela que ainda se importa, que ainda está afetado, que de alguma forma ela exerce poder sobre você. Isso é precisamente o que ela espera. O autêntico poder reside na sua capacidade de não reagir, não porque você não sente nada, mas porque opta por não alimentar essa dinâmica. Quando você se recusa a participar do jogo emocional de alguém que o feriu, você altera completamente o cenário. Pessoas que machucam os outros geralmente aguardam uma resposta. Elas desejam verificar que você ainda está envolvido, que ainda está emocionalmente conectado. Mas quando você simplesmente não concede essa satisfação, você se torna um enigma, alguém que não pode ser manipulado, alguém que não cede ao jogo da provocação. Isso não significa que você precise se tornar insensível ou apático, mas sim que precisa aprender a ter autodomínio. Se alguém o ignorou ou o tratou mal, o silêncio pode ser a resposta mais poderosa, não um silêncio de ressentimento, mas um silêncio de quem compreende seu próprio valor e não precisa mendigar respeito ou reconhecimento. A longo prazo, quem realmente triunfa não é quem faz mais barulho, mas quem sabe o momento de se afastar, quem compreende que sua energia é demasiado valiosa para ser desperdiçada tentando transformar alguém que já demonstrou não valorizá-lo. A melhor resposta é sua evolução. Quando alguém nos fere ou nos rejeita, é natural que uma parte de nós queira comprovar algo. Desejamos mostrar que somos suficientemente bons, que prosseguimos, que estamos melhores sem essa pessoa. Essa necessidade de validação pode se transformar em uma armadilha emocional, mantendo-nos prisioneiros do passado e da opinião de quem muitas vezes sequer merece esse domínio sobre nós. Mas aqui está a verdade. Enquanto você estiver tentando comprovar algo para alguém, essa pessoa ainda terá controle sobre você, pois no fundo, suas ações não estarão sendo orientadas pelo que você realmente deseja, mas pela necessidade de uma resposta, de reconhecimento, de uma espécie de vitória emocional. O problema dessa mentalidade é que ela ainda mantém a outra pessoa no centro da sua vida. E enquanto isso ocorrer, você estará limitando seu próprio crescimento. A grande transformação acontece quando você percebe que a melhor forma de responder a quem o rejeitou, subestimou ou prejudicou não é tentando impressionar ou provocar. A melhor resposta é sua evolução. Pense em todas as ocasiões em que alguém não o valorizou. Talvez um relacionamento em que você se entregou completamente e ao final não foi reconhecido. Talvez uma amizade em que você sempre esteve presente, mas que nunca ofereceu o mesmo em retribuição. Ou até mesmo um ambiente profissional onde seu esforço foi ignorado. Agora imagine se toda a energia que você despendeu tentando ser visto, aceito ou valorizado, tivesse sido empregada para algo muito maior, sua própria transformação. Quando você cessa de buscar validação externa e começa a investir no seu próprio desenvolvimento, algo extraordinário acontece. Você se torna mais forte, mais confiante, mais realizado. E, ironicamente, é exatamente nesse momento que as pessoas que o desprezaram começam a notar sua ausência. Não porque você fez algo para ser notado, mas porque sua evolução se torna evidente. Você não precisa mais comprovar nada para ninguém. Seu sucesso, sua paz e sua nova mentalidade falam por si. Existe um fenômeno curioso que ocorre quando alguém nos rejeita enquanto estamos insistindo, implorando atenção ou tentando mostrar valor, somos ignorados. Mas no momento em que realmente seguimos em frente e nos tornamos emocionalmente independentes, essa pessoa começa a sentir nossa ausência.
Isso acontece porque as pessoas percebem o valor de algo quando sentem que o perderam. Enquanto você estiver disponível, preocupando-se e buscando aprovação, você não parecerá tão valioso. Mas quando você cresce, se fortalece e deixa de se importar, o jogo muda. E sabe o que é mais interessante? Quando essa pessoa percebe sua evolução e tenta retornar, na maioria das vezes você já está tão bem consigo mesmo que nem sente mais necessidade de reabrir essa porta. Isso não é vingança, não é orgulho, é a certeza de que, ao final, você nunca precisou da validação de ninguém para ser quem é. A verdadeira vitória não é fazer alguém se arrepender. A verdadeira vitória é alcançar um ponto onde o arrependimento dessa pessoa já não faz diferença para você. Quando você muda, o jogo muda. Existe um padrão comum em todas as histórias de rejeição. Enquanto você insiste, se humilha ou tenta de todas as maneiras ser notado, a outra pessoa parece cada vez mais indiferente. Mas no momento em que você altera sua energia, sua postura e seu foco, o jogo se inverte. Isso não ocorre por acaso. Há algo profundo na psicologia humana que faz com que valorizemos aquilo que parece escasso. O que está sempre disponível, acessível e previsível, se torna irrelevante. Mas quando algo muda, quando algo se afasta, de repente a percepção também muda. Se você dedicou muito tempo tentando ser visto por alguém que não o valorizou, a melhor ação que pode tomar não é comprovar seu valor, mas sim se transformar em alguém que nem necessita mais da validação dessa pessoa. Pense nos ciclos comuns de rejeição inicialmente. Você se esforça, se dedica e tenta ser reconhecido. A outra pessoa sente que domina a situação e, por isso, não o valoriza. Quando você percebe que não está recebendo o mesmo em retribuição, começa a se sentir mal, ansioso e inseguro. Isso conduz a mais tentativas de agradar e de buscar aprovação. Mas chega um momento em que você se cansa. E quando você decide seguir em frente, se desconectar emocionalmente e investir em si mesmo, algo se altera na energia entre vocês. Repentinamente, essa pessoa que o ignorava começa a notar sua ausência. E o que antes era certeza de que você estaria ali, agora se torna uma dúvida. É nesse momento que o arrependimento surge. Mas, ironicamente, quando isso acontece, você já está em outro nível emocional. Esse ciclo se repete inúmeras vezes na vida das pessoas. E a única forma de rompê-lo é tornando-se alguém que não depende mais dessa dinâmica. Imagine sua versão atual e sua versão futura. A versão da rejeição, ainda tentando compreender o ocorrido, ainda lutando para aceitar a realidade. Mas sua versão futura, aquela que decidiu mudar, crescer e se tornar emocionalmente independente, já superou tudo isso. Essa versão futura não precisa comprovar nada para ninguém. Não se preocupa com o que a outra pessoa pensa. Não está esperando um arrependimento ou uma reviravolta. Essa versão simplesmente segue adiante, porque entende que seu valor não depende da validação de ninguém. E é justamente essa mudança de postura que altera a dinâmica. Quando você se torna alguém que não precisa mais da aceitação de quem o rejeitou, o jogo muda completamente. Porque, no fundo, o verdadeiro poder não está em fazer alguém se arrepender. O verdadeiro poder está em se tornar alguém que nem se importa mais com esse arrependimento. O verdadeiro poder está na indiferença. Muitas pessoas passam anos aguardando que aqueles que as machucaram sintam remorso. Elas imaginam o dia em que essa pessoa retornará, reconhecerá seu erro e solicitará perdão. Mas essa expectativa o mantém preso ao passado. A verdade é que o verdadeiro poder não está em fazer alguém se arrepender. O verdadeiro poder está em não precisar mais desse arrependimento. Quando você realmente se desapega emocionalmente de alguém, essa pessoa percebe.
Ela nota sua ausência, sente sua mudança e, frequentemente, isso gera um impacto maior do que qualquer discussão ou tentativa de provar seu valor. Isso ocorre porque a ausência comunica mais fortemente do que palavras. Quando alguém percebe que você não se importa mais, isso atinge diretamente o ego dela. O que é escasso se torna valioso. Se antes você estava sempre disponível, previsível e acessível, agora você não está mais. Isso cria um efeito psicológico de valorização. A indiferença é a prova de que você seguiu em frente. Na raiva ou tentativa de vingança ainda existe conexão emocional, mas quando você simplesmente não se importa mais, essa conexão se rompe. E aqui está o detalhe mais importante: quando alguém se arrepende e retorna, muitas vezes não é porque realmente o valoriza, mas porque perdeu o controle sobre você. Às vezes, a melhor resposta para alguém que o rejeitou é nenhuma resposta. Quando você cessa de dar atenção, de buscar validação ou de se preocupar com o que essa pessoa pensa, você retoma o controle da sua própria vida. Isso não significa que você precise ignorar alguém que o procura, mas significa que sua vida não gira mais em torno dessa pessoa. A grande transformação acontece quando você não precisa mais que ela se arrependa. Porque nesse ponto você já cresceu tanto que o passado perdeu a importância. Você já não está mais participando do jogo da vingança ou do orgulho. Você simplesmente seguiu em frente. E isso é o que realmente o torna poderoso. Sua melhor revanche é sua evolução. Muitas pessoas, quando são rejeitadas ou machucadas, caem na armadilha de tentar provar algo para quem as feriu. Elas pensam: vou mostrar o que essa pessoa perdeu, ou vou ficar incrível para que ela se arrependa. Mas aqui está o problema quando você faz isso com o objetivo de causar arrependimento. Em alguém ainda está preso emocionalmente a essa pessoa. Você ainda está permitindo que ela ocupe um lugar em sua mente e em seu coração. A verdadeira superação não acontece quando você muda para impressionar alguém. Acontece quando você muda porque deseja o melhor para si mesmo. A melhor forma de lidar com uma rejeição não é tentar despertar arrependimento na outra pessoa, é concentrar-se no seu próprio crescimento de forma autêntica, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Cuide da sua saúde física e mental. Pratique exercícios, alimente-se adequadamente, medite, leia bons livros, não para impressionar alguém, mas porque você merece se sentir bem. Expanda seus horizontes. Aprenda novas habilidades, viaje, conheça novas pessoas, desafie-se constantemente. Quanto mais você cresce, mais percebe que seu valor não depende da opinião de ninguém. Construa uma vida que o orgulhe, em vez de ficar obcecado pelo que alguém pensa de você. Direcione essa energia para criar um futuro que o inspire. Quando você se torna alguém mais forte, mais confiante e mais realizado, algo curioso acontece. Aquela pessoa que o rejeitou pode até perceber sua mudança e sentir um arrependimento tardio, mas nesse ponto você já não precisa mais da validação dela. Sua evolução é a maior revanche que você pode dar para quem não o valorizou, não porque isso fará essa pessoa se sentir pequena, mas porque mostrará que, ao final das contas, a maior perda foi dela e sua maior vitória foi ter se libertado da necessidade de provar algo para alguém. Você não precisa que ninguém se arrependa para conhecer seu valor. Você simplesmente segue adiante, cada vez mais forte e mais dono da sua própria vida. Quero parabenizá-lo por ter chegado até o final deste texto. Isso demonstra o quanto você está comprometido com seu crescimento pessoal e com a construção de uma mentalidade mais forte. Leve isso para seu coração. A verdadeira vitória não está em fazer quem o rejeitou se arrepender, mas sim em seguir em frente mais forte, mais sábio e mais livre do que nunca. Quando você se liberta da necessidade de aprovação dos outros,
e começa a investir em seu próprio crescimento, você transforma a dor em força, e isso, meu amigo, é o que realmente importa. Se você se identificou com esse conteúdo e sente que está na hora de dar esse passo em direção à sua evolução, pessoal, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Compartilhe com aqueles que você sabe que estão precisando ouvir isso e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecerão sua mentalidade e transformarão sua vida. Agradeço pela atenção e lembre-se, a melhor resposta para quem o feriu é sua evolução. Não se trata de vingança, mas de se tornar a melhor versão de si mesmo. Até o próximo vídeo. Se você quer mesmo sair da estagnação e construir uma mente mais forte, resiliente e focada, então não perde tempo. Clica agora no link da descrição ou no comentário fixado e começa sua mudança hoje.